Já acordou com uma sensação estranha? Tipo, acordar com culpa? Eu não sei, eu tenho a sensação que hoje eu acordei com culpa. E o que é mais engraçado é que não é a primeira vez que isso acontece. Eu já tive essa sensação de acordar com culpa muitas vezes. E antigamente, quando acontecia, geralmente eu tinha saído, ou eu tinha bebido álcool. E aí eu sempre ficava com a sensação assim de tipo, ah, beleza, ou foi alguma coisa que eu falei, ou é o próprio, tipo, fisiológico, né? Se meu corpo tá sentindo alguma coisa. Mas desta vez foi diferente, porque eu acordei com esse sentimento de culpa. E aliás, eu nem dormi bem direito essa noite. Fiquei acordando, acordei super cedo. E na hora que eu dei por mim, eu tava com esse sentimento de culpa. E eu fui repassar. E falei, não, ontem foi uma noite tranquila, eu jantei, comi bem e dormi. E aí, por não ser a primeira vez, eu comecei a tentar lembrar e comecei a pensar algumas coisas. Por exemplo, eu, nos últimos tempos, tenho estudado bastante sobre mentalidade, sobre neurociência, sobre tudo. E uma das coisas que eu percebi nesse caminho é que eu vivia muito, no modo luta e fuga. Então, meu cérebro tá sempre, tipo, antenado, como se alguma coisa fosse acontecer. E tem alguns dias que eu comecei a fazer porque, né, nesse processo de estudar, de entender, eu percebi que eu precisava dar tranquilidade para o meu corpo e dizer que tava tudo bem. Então, já faz alguns dias que eu tenho feito, na hora que eu comecei a sentir isso, eu fiz a mesma coisa. Falei, não, eu tô às vezes ansiosa, nesse estado de luta ou fuga, deixa eu dizer para o meu corpo que está tudo bem. E aí comecei, falei, Juliana, está tudo bem, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma família, você tem saúde, blá blá blá, tudo que eu falo. E continuei com esse sentimento, uma coisa aqui. E engraçado que quando eu levantei, né, eu rolei um pouco na cama, quando eu levantei de fato, o meu olho no banheiro, quando eu fui no banheiro, meu olho tava meio com... Parecia que tinha chorado, tava vermelho, esquisito. E aí, eu comecei, falei, gente, será que eu sonhei alguma coisa? Só que eu não consigo lembrar de nada que eu sonhei. E aí, sentindo esse negócio, eu falei, será que isso é culpa? Ou será que isso é ansiedade e eu não estou sabendo lidar? E aí, uma das primeiras coisas que eu pensei, porque assim, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente, desde criança. Do tipo, se falar, amanhã nós vamos em tal lugar, essa noite já ninguém dorme. Então ninguém contava nada pra mim, porque assim, super ansiosa. De uns tempos pra cá, eu tenho aprendido a lidar melhor com a ansiedade. Tenho aprendido a controlar melhor. Então eu nem me considero mais tão ansiosa, porque eu sinto, assim, né, conscientemente, que parece que eu sei manejar isso. Mas eu falei, bom, deixa eu olhar tanto no aspecto da culpa, quanto no aspecto da ansiedade, e ver se eu encontro algumas coisas. E aí, olhando pra situação da culpa, ontem aconteceu uma situação que eu, há muitos e muitos anos, eu queria comprar uma mesa com cadeira. E, né, quem já comprou uma mesa com cadeira sabe o valor que tá a mesa com a cadeira. Enfim, esse ano eu mudei de casa, enfim, comprei essa mesa com a cadeira, o olho da cara, e maravilhosa. Quando foi ontem à noite, eu vi que a minha querida da minha gata, que é o amor da minha vida, tenho 2 gatinhos, o amor da minha vida, eu escutei ela fazendo assim, ó, tic, tic. Na hora que eu fui ver, tipo, 3 ou 4 cadeiras todas furadas, que era meio um corinho. Acho que eu fui inocente de comprar couro, eu não deveria ter comprado, mas assim, eu fiquei muito pé da vida, muito pé da vida. E aí, óbvio que eu briguei com ela, não bati, não fiz nada, mas falei em voz alta, tipo, não, 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 não. Cortei a unha dela um pouquinho pra ela não usar, mas enfim, ela dormiu comigo, mas eu tava num estado muito nervoso. E aí eu falei, vai ver que a culpa está vindo deste lugar, de eu ter brigado com ela. Deixa eu fazer uma pausa. Pois bem, logo de manhã, ainda deitada na cama, eu pensei nisso e falei assim, gente, tá bom, é só bens materiais, o importante é o sentimento, ela tá aqui, ela não sabe o que ela fez, eu não posso nem culpar ela, nem nada, e tá tudo bem. Falei, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que é desse jeito, quando risca a parede, quando destrói alguma coisa, então assim, a gente tem que ensinar, animal é mais difícil ainda de ensinar, a gente tem que ensinar, e, enfim, bens materiais. Então, antes de sair da cama, eu já fiz esse pensamento. E aí eu falei, bom, se fosse culpa, deveria sair já, né? Tipo, teoricamente eu já falei, tá tudo bem. Mas o sentimento continuava lá. Aí, olha só que engraçado. E aí eu acho que essa é a parte do sonho. Essa semana, no trabalho, enfim, eu mandei um e-mail. Só que é tanta coisa, tanta pressão, enfim, que eu cometi um lapso e eu mandei só pra uma pessoa e não pra uma região e não mandei pra outra. E eu não tinha nem me tocado. Só que ontem, uma pessoa me falou assim, ah, fulano me encaminhou o e-mail, eu vi. E aí, tipo, na hora eu nem me toquei. Eu acho que foi sonhando. Essa parte eu acho que pode ser sonhando, porque eu lembro de eu acordar com isso na cabeça e falar, meu Deus, eu esqueci de copiar o fulano. E culpa minha, tipo, e era uma comunicação, então, tipo, foi um erro meu. E aí eu comecei a remoer aquilo também. Mas, e aí, assim, uma das primeiras coisas que eu, quando eu sentei pra trabalhar, foi fazer, foi
vou reparar o meu erro. Mandei para o fulano, falei o que falei, ó, me desculpa, eu tava com a mentalidade, tipo, porque essa pessoa que era uma pessoa nova na área, eu falei, ela era só de um país específico, ela vai ser de um país maior, enfim, expliquei, falei, ó, mil desculpas, né? E a pessoa respondeu, falou, não, Ju, já tinha recebido, tranquilo, tal, tal, tal. Então, assim, check também na parte da culpa. Falei, bom, se era culpa as duas coisas que eu tinha ali de culpa, eu resolvi. E eu continuava sentindo aquilo. E aí eu fui olhar, então falei, deixa eu olhar pro âmbito da ansiedade. E eu fui também, na verdade, dar uma pesquisada. Falei, será que pode ter acontecido no sonho alguma coisa? E aí eu dei uma pesquisada aqui no sonho. Não entendo muito, posso estar falando besteira aqui, mas que no sonho a gente tem um momento REM, e esse momento é de processar as emoções, então pode ser que fique alguma coisa lá. Outro motivo que eu, na minha pesquisa, entendi é que de manhã, normalmente, o cortisol aumenta, então você pode já estar num estado mais de alerta. E coisas da semana, pressão, enfim, pode deixar o corpo em estado de alerta. E beleza, porque, tipo, tudo isso acontece, e tá acontecendo comigo todo dia. Foi uma semana intensa, muita coisa acontecendo no trabalho, fazendo muita coisa. Mas, assim, sei lá, eu não achava que era isso também. Mas aí fui, então, olhar para as coisas que poderiam estar me deixando ansiosas. E aí tinham duas coisas que eu cheguei à conclusão pro dia de hoje, que era, eu tinha uma reunião muito importante hoje, só que o que para mim é estranho, que assim, eu, pelo menos conscientemente, não estava sentindo ansiedade para essa reunião. Óbvio que eu sabia que era uma reunião importante, geralmente eu tenho alguém lá me suportando nessa reunião, essa vez eu ia estar sozinha e tudo mais. Não sei, eu não tava me sentindo, tipo, ansiosa. Mas eu cheguei à conclusão que pode ser que inconscientemente eu estava ansiosa. Pois bem. E uma outra coisa que eu cheguei à conclusão que poderia estar me deixando ansiosa é que eu tinha um projeto que eu queria tirar do papel e eu, com a correria do dia a dia, enfim, não estava conseguindo fazer isso acontecer. E aí, quando eu sentei pra trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar e trabalhar um pouco nesse projeto. Porque eu falei, se é isso, vai me dar né? Mas aí, vamos fazer um parênteses agora. Porque quando eu fui fazer as unhas, e eu tava me sentindo estranha, sabe? Teve um determinado momento que parecia que até minha barriga tava doendo, sabe? De como eu tava me sentindo. E aí, eu falei com a minha manicure, tinha mais uma moça lá, eu falei, nossa, gente, hoje esquisita. Eu falei, você já acordaram? Eu acordei com uma sensação de culpa. E ela falou, eu sei como é isso, eu já senti. E aí, por isso que eu falei, vou gravar este vídeo, porque será que mais gente acorda com essa sensação? E ela falou também que não sabia, enfim, mas eu pensei, bom, não é só comigo. Bom, cheguei, enfim, fiz a reunião. Falei, bom, se for isso agora vai passar, porque era a reunião que tava me deixando ansiosa. Fiz a reunião, foi sucesso, muito elogio e tudo mais. E a hora que acabou, eu fui almoçar. E voltei, confesso que melhorou um pouco, mas ainda sentindo um negócio assim, sabe? E aí, na parte da tarde, na verdade, eu tinha algumas coisas pra fazer, hoje de trabalho, e só que eu queria fazer outras coisas. E aí eu falei, bom, eu vou liberar espaço para eu fazer essas coisas que eu quero. Então, uma das coisas, tipo, eu tenho uma sensação, assim, uma vontade de controlar as coisas. E tem coisas que, enfim, não dá pra gente controlar, e tem coisas que tem que seguir o rumo, né, natural das coisas. Principalmente em trabalho, essas coisas, porque tem coisas que não dependem só da gente. Então a gente tem que deixar o fluxo seguir. Mas, enfim, eu planejei as coisas já pra semana que vem. Falei, bom, então isso aqui eu tenho que fazer, vou fazer segunda, tal do horário, terça, tal horário. Planejei. Isso já me deu um pouquinho uma sensação de mais calma. Mas, ainda tô um pouco ansiosa, eu acho, né? E aí, quando eu tava próxima a fazer outras coisas, enfim, que era o que eu queria, eu peguei um negócio no meu trabalho. E aí eu lembrei que ontem, uma das últimas coisas que eu fiz antes de parar de trabalhar e tudo mais, foi ter uma reunião num projeto que eu tô tocando, que é um projeto grande, que tá muito complexo. E eu lembro de sair dessa reunião meio tipo, meu Deus, não sei o que fazer, como fazer, o tempo tá curto. E aí, dentro de mim, eu tive a sensação que era isso que tava me deixando ansiosa. Porque, enfim, a culpa eu já tinha, tipo, liberado. As duas coisas que eu achava que era ansiedade já tinha passado. Eu falei, é isso agora que está me deixando ansiosa. E aí eu decidi, então, eu falei, eu vou pegar isso aqui agora e vou resolver. E fiquei. Então, assim, fiquei a tarde inteira, acabei, não terminei, mas já estou mais confiante que tenho um norte. Eu tava me sentindo antes muito perdida, e agora não estou me sentindo mais tão perdida. Já sei que, tipo, estou organizado, tenho um norte e tudo mais. E aí, tudo isso pode dizer que, enfim, foi um dia sentindo uma coisinha estranha, não sabendo nominar o que é essa coisa estranha, tentando identificar o que pode ser, buscando soluções para as coisas, e talvez
a lição que fica é que eu tô tentando controlar uma coisa e às vezes é só sentir, né? Porque, enfim, melhorou. Já durante o dia teve picos e vales. Agora tá aqui ainda, mas tá mais devagar, não tá tão alto. E eu acho que de repente pode ser, sabe? Era só uma ansiedade, enfim, alguma coisa, mas cansaço, final de semana. Não sei, eu acho que de repente nem tudo precisa ter uma explicação. Às vezes a gente precisa só sentir. Talvez a gente precisa também deixar rolar, né? Não sei. Mas enfim, quis compartilhar com isso pra ver se mais alguém tem uma sensação como essa, sente. E dizer que no final fica tudo bem, né? Eu espero que fique.